Meus amados, a paz do Senhor. Satisfação poder estar com os irmãos nessa noite. Desde já peço perdão pelo horário. Desde as 15 horas que estou na estrada tentando chegar. Estava em um povoado chamado Tapera. E eu não contava com tanto de carro que resolveu sair de casa hoje, né? E por final das contas eu passei em casa e falei: fica carro e pega moto. Porque se não fosse assim, nem chegar, eu chegaria. Mas o Deus dessa igreja que não dorme, Ele já está entre nós. E se o magrelo que não chegasse, outros vasos Ele tomaria para usar. Inclusive o anjo da igreja. Glória a Deus. Então quem não pode faltar, já está aqui entre nós. Amém? Meus amados, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou no meu coração e, por gentileza, eu os convido a abrir as nossas Bíblias no livro, o segundo livro de Lucas, que é o Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 2 e o versículo é o versículo de número 1. Eu prometo ser rápido para não enfadar os irmãos, mas vou entregar aquilo que papai mandou eu entregar. Amém. E manda quem pode e obedece quem tem juízo. O Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e o versículo 1, já está ali na tela. A minha gratidão a Deus, uma vez mais, pela vida do pastor dessa igreja, pastor Marcos, sua família. Pastor Marcos é um amigão que temos já de longas datas e não carece aqui mais render comentários, mas é um homem que eu aprendi a amar, respeitar, apesar de nos vermos tão pouco. Que Deus continue abençoando o seu ministério e os obreiros do Ladeiro. Deus lhes abençoe em Cristo Jesus. Amada igreja, estão comigo em Atos capítulo 2, versículo 1. E escrito está: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Eu preciso que quem está na tela volte no versículo de número 3, versículo 2, mais especificamente. E de repente veio do céu um som, como, se você puder, diga como, de um vento. De um vento. Era vento? Não. Era um som como de um vento. Impetuoso encheu toda a casa. A segunda observação está no versículo 3. E depois foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo. Era fogo? Como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E para não perder a linha, o último versículo diz que e todos, eu gosto dessa expressão, todos foram cheios do Espírito Santo. Tomai o vosso assento. Eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi uma das últimas igrejas que ministrei. O ventilador cantou e minha voz foi embora. Então, se o senhor puder, faça essa leitura. E a outra aqui. Os irmãos estão aí, amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. A Bíblia foi escrita em 3 linguagens. Quantas linguagens? 3. A primeira linguagem é a linguagem alegórica. E quando eu falo primeira, não precisa colocar aqui em questão ordinária.
é aleatórica. Alegórica, a segunda linguagem, figurativa, e a terceira linguagem, literal. Então vamos lá? 3 linguagens. A primeira, alegórica, figurativa, literal. Figurativa, literal. Vocês estão aí, né? Vamos lá? Se uma das leis do ensino é a lei da repetição. Essa é a premissa básica da lei do ensino. Vamos lá? Alegórica, figurativa e literal. O que é uma linguagem alegórica? A linguagem alegórica normalmente se usa com figuras de linguagem, com metáforas. Isso é muito lindo, porque o emissor, quando ele quer passar ao receptor uma informação e ele quer aclarar isso de forma melhorada, então ele lança mão de um objeto e a partir daquele objeto ele constrói uma ideia e o receptor da informação consegue conceber melhor a ideia que o emissor está tentando passar. Um exemplo disso é Paulo, quando ele escreve na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4 e no versículo 7, ao fazer menção de Jesus na nossa vida, Paulo utiliza-se de uma metáfora. E qual a metáfora que Paulo usa? Paulo diz: e nós, que somos vasos de barro, temos em nós este tesouro. A linguagem que Paulo está usando aqui é uma linguagem figurativa. A linguagem figurativa tem esse poder de usar, dentro das diversas figuras, metáforas, que é quando o emissor pega um objeto, ou a partir de um objeto, ele melhora aquilo para nos dar uma melhor compreensão. Obviamente, quando eu olho para você, eu não consigo ver você na forma literal como um vaso. Porque o vaso, ele é barro, normalmente tem uma alça, uma boca meio larga, os vasos são pintados, outros... Certo? Quando eu olho você, eu te vejo de carne e osso. Só que quando Paulo lança mão do objeto chamado vaso e diz: e nós, vasos de barro, temos esse tesouro. Paulo quer melhorar para nossa compreensão, e a partir desse objeto você vai entender o que Paulo quer dizer. E o que Paulo quer dizer é que nós, que somos limitados, frágeis, qualquer coisa se quebra, esse Cristo resolveu habitar em nós, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa limitação. Então Paulo usa uma figura de linguagem. Paulo lança mão de uma metáfora. Até nós, vamos lá, até nós, volta e meia, talvez você sem saber, e não precisa você ser expert em português, nem tampouco professor de gramática, para você entender nesta mensagem que até você, muitas vezes, ora utilizando figura de linguagem, utilizando metáforas, principalmente quando você abre as gavetas da sua alma e quer se derramar diante de Deus, as suas lamúrias, as suas tribulações. Normalmente, pastor Marcos, a gente ora assim: Senhor, tu sabes
que eu sou. Aí tu desce mais ainda. Tu diz assim, tu sabes aquele grãozinho de areia? É uma metáfora. Pois é, eu não sou sequer um grãozinho de areia. Se for, eu sou o menor grão de areia da praia. Até você ora em metáforas. Muitas das vezes você ora dizendo, Senhor, eu sou exatamente nada. Eu sou um simples vaso de barro. A pergunta é, você é vaso de barro? Você tem alça? Você é um grão de areia? Um ser inanimado? Não. Mas na tua oração você lança mão de um objeto que melhor representa a sua pequenez, que melhor representa a sua fragilidade. Vocês estão aí, amém, amém? Você lança mão, porque esses objetos melhor nos representam quando queremos nos simplesmente reservarmos a nossa insignificância diante de Deus. Quantas linguagens? Vocês estão aí? Qual só passou mais? Passou de 1, 2, 3. 2, 3. Copiação um pouquinho mais. Excelente. Essa linguagem aqui é uma linguagem figurativa. E o que é a linguagem figurativa? Repito, é aquela linguagem que o Emerson lança mão de uma metáfora. É uma figura de linguagem. Segunda linguagem, a linguagem alegórica. E o que é a linguagem alegórica? É quando um texto ele é carregado de figuras de linguagem. Então aquele texto passa a ser um texto alegórico. Tem muita alegoria. Quais os textos que normalmente temos? O Apocalipse. Há capítulos do Apocalipse que você lê, você relê, e aí você tem que consultar, porque você fala, gente, mas esse negócio aqui é cabeça com 7 chifres e mais um negócio. O que é isso? Como é que eu vou explicar isso aqui? São alegorias. Daí, e o que é o texto literal? O texto literal é aquele texto que vem, como o nome já disse, na literalidade dos fatos. Quer dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Isso é literal. Os céus estão acima da nossa cabeça, a terra está pisado nela, tu mora nela. Não requer muita interpretação. É literal. Não é um caso venérico, é um caso verídico. A terra existe, os céus existem. Até o ateu que diz não acreditar em Deus é obrigado a reconhecer que o céu existe, que a terra existe. É um fato literal. Nascimento de Jesus é um fato literal. A infância de Jesus, literal. A adolescência de Jesus, literal. Juventude de Jesus, literal. Ministério de Jesus, literal. Sofrimento de Jesus é um fato literal. Morte de Jesus, fato literal. Ressurreição de Jesus é um fato literal. Alguém entendeu? Mas vou repetir de novo. Porque morreu para ressuscitar. Eu estou dizendo que a vida de Jesus foi literal. Ele nasceu, cresceu, viveu, morreu. Literal. Mas a sua ressurreição não é um fato venéreo. É verídico. Ele ressuscitou. Então a linguagem literal é a literalidade dos fatos. A linguagem alegórica é o texto que é carregado de várias metáforas ou várias figuras alegóricas. Se torna um texto alegórico. E a linguagem figurativa é aquela que num texto tem ali apenas uma, no máximo duas.
expressões figuradas. Daí, qual a importância disso? É importante porque, primeiro, para você não confundir o que é literal com figurado, o que é figurado com alegórico. E em modesta parte, nós nós sofremos um pouco disso na década de 80, na década de 90. Quem das irmãs que não já sofreu uma certa retaliaçãozinha porque usava diadema? E alguém dizia, não, mas porque no Apocalipse tem uma besta que foi levantada e ela tem 7 cabeças e escrito está que ela também tem diademas. Então, irmãs aqui da Assembleia de Deus não podem usar diadema. E qual a irmã que não gosta de usar o arquinho? Eu não estou aqui para atacar pedra nos irmãos que iniciaram a obra, mas eu só estou tentando dizer aos irmãos a complexidade de você simplesmente trabalhar textos que são figurados ou alegóricos, entendendo esses textos como literal. Mas o que é que tem a ver essa salada com Atos 2? Chegamos, porque aqui nós temos duas figuras de linguagem. A primeira no versículo 2, a segunda no versículo 3. No versículo 2, Lucas, um cristão confesso, cheio do Espírito, que não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, não andou com os apóstolos, foi discípulo de Paulo, e ao se converter, concede o Evangelho. Ele escreve as informações no seu Evangelho, mas depois ele precisa passar informações para o moço chamado Teófilo, e que alguns estudiosos acreditam que Teófilo não era exatamente uma pessoa, mas eu acredito que era uma pessoa sim. Lucas, convertido no Evangelho, precisa levantar informações para passar para alguém da alta classe. E Lucas resolve registrar a história do Atos. E quem participa para Lucas, o evento histórico da descida do Espírito Santo, começa a testemunhar para Lucas. E Lucas começa a escrever. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. E Lucas vai escrevendo. E quem foi testemunha está falando, e Lucas está escrevendo. Mas quando chega no versículo 2, aqui vai uma conjectura de um jovem pregador que entende que naquele momento histórico, alguém olha para Lucas e diz: Lucas, daqui em diante é difícil de falar. Eu só sei que é assim, a gente estava reunido no mesmo lugar. E por que no mesmo lugar? Porque foram 10 dias de clamor, de súplica, de pedido. E quando de repente o que? A gente foi cheio, mas explica melhor como é que eu vou passar para Teófilo que você foi cheio depois de 10 dias. Esse fenômeno histórico que eu não estava lá para ver. Como é que eu vou explicar isso? E alguém diz: rapaz, é difícil de explicar, porque foi um negócio sobrenatural. Lucas, convertido na fé, dizia: eu sei que é difícil explicar, mas você vai ter que ter uma forçazinha aí para mim registrar isso. Porque como é que eu vou explicar que depois de 10 dias vocês foram assim cheios? Como assim cheios? E aí, quem estava lá, olha para Lucas e diz: Lucas, é difícil falar, mas é mais ou menos assim. Depois desses dias, nós estávamos no mesmo lugar, orando, clamando,
Lucas, olha, veio o quê? Veio um sonho. Mas como explica esse sonho? A coisa mais própria que dá para mim dizer para você que era parecido é um vento. Outras traduções dizem que era uma rajada. Veio do céu um som como que de uma rajada de vento. E Lucas está com vento. Assim um vento. E ele começa a escrever. Lucas é assim um vento. Sabe aquele vento quando entra dentro de casa assim? E sabe que arranca até telhado? Só que esse vento é diferente, porque ele não destrói, ele não destrói. Glória. O vento era impetuoso na sua força, mas ninguém caiu. Todos foram cheios. E Lucas disse, então vai. E foram, estou registrando aqui, e foram cheios do Espírito Santo. E aí que quando a gente achava que já era muito, nós começamos a ver umas línguas. Língua como? Porque não é língua. Era tudo língua assim, mas os negócios não falavam de língua. Mas como explica? Era assim, ó, como fogo. Era formado assim de língua. Como fogo? Não é que era fogo, você está entendendo, Lucas? Mas a coisa mais próxima da terra, para tentar comparar com o que nós vimos, é fogo. E desceu, e pousou sobre cada um dos que estavam lá. E a conclusão é que todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Lucas traz esse relato. E esse relato me anima. Por quê? Porque baseado nas três linguagens da Bíblia, se nós temos alegórica, figurativa e literal, aqui nós temos um texto literal, fato, história. Olha, aqui temos duas figuras de linguagem, metáforas. Daí, explica melhor, explica. É que hoje, baseado nessa pequena introdução, eu também quero pregar sobre metáforas. Eu quero pregar em forma de metáforas. E pode, deixa de ser mentira. Jesus também pregava em forma de parábolas. O que é parábola? Uma história que Jesus criava ali na hora. É por isso que as parábolas normalmente têm uma identidade, ou seja, elas não têm nome próprio. Uma certa cidade, um certo homem, um viajante, um samaritano, exceto a parábola do rico e Lázaro. Por isso que a parábola do rico e Lázaro, alguns estudiosos entendem que ali, na verdade, não é uma parábola, foi um fato ocorrido. E parábola, quem escreveu, foi quem estava traduzindo, que resolveu escrever parábola. Mas nos originais, não tem lá, como você tem na sua Bíblia, em negrito, né? Parábola do rico e Lázaro, não tem essa epígrafe. Lá no texto nu e cru. E no texto nu e cru, simplesmente se apresenta como é. Mas e por que você quer pregar hoje por metáfora? É porque, baseado nessa passagem de Atos 2, eu quero pensar com os irmãos da seguinte maneira: todos aqueles que estavam ali, que eram um total de 120 crentes, na companhia da sua totalidade, 12 discípulos. Eu quero pensar com os irmãos que esses discípulos, enquanto estavam com Jesus, eram, na verdade, graveiros. Jesus, o madeiro verde, enquanto esteve aqui na terra, ele saiu procurando alguns graveiros para compor o seu ministério.
E por que graveto, Naim? Porque graveto também é uma metáfora que também nos representa. Quem somos nós? Gravetinhos, escolhidos por Jesus para a sua obra. Os discípulos eram gravetos, escolhidos por Jesus. E por que gravetos? Porque graveto não tem resistência. Graveto é simples. O que é graveto? Um pedacinho de lenha, madeira. Como diz lá na roça, é um garrão. Ninguém tem medo de graveto. Graveto encontra ele na estrada, tu chuta ele, tu diz, é graveto. Ninguém tem medo de graveto. Ninguém vai lutar com outro com graveto. Porque graveto é frágil. Quebra é fácil. Graveto é linha seca. Quem está acompanhando diz amém. Amém. Os gravetinhos que Jesus reuniu, pastor Marcos, sequer oravam, sequer jejuavam. Pode olhar que em todas as orações de Jesus, escrito está, e saindo ele a orar, e indo ele a orar a um tiro de pedra. Os discípulos não oravam com ele. Mateus capítulo 9, versículo 14, alguém chega para Jesus e diz, aqui, os discípulos de João jejuam, até os fariseus da hipocrisia também jejuam, e os seus discípulos não jejuam. Jesus diz assim, podem os convidados ficarem tristes, enquanto o noivo está com eles nas bodas? Dias virão em que o noivo será tomado, então haverão de jejuar. Por que não jejuavam? Porque eram gravetos, andavam de carona com Jesus, não tinham experiências próprias para contar. Eles andavam com Jesus. Graveto é assim, não tem experiência para contar, ele conta a experiência de outros. Ele mesmo não tem experiência, porque é graveto. Naí, aonde é que você quer chegar? Com todo o curso que eu cheguei aqui, mas eu quero chegar em casa daqui a pouco. Eu só venho aqui lhe dizer, debaixo da autoridade dos céus, que começar como graveto é muito bom, mas você não pode passar a vida toda sendo graveto. Deus quer mudar o seu estágio. Deus quer mudar o processo. Pastor, o que Deus quer de mim? Deus quer que você deixe de ser graveto e se torne brasa. Aleluia. Porque a brasa tem características distintas de graveto. Graveto não tem resistência. Eu acho lindo, porque em Lucas 10 e 17, Jesus pega os gravetos e diz assim, já que vocês estão há muito tempo comigo, me acompanhando, vendo os sinais que eu estou fazendo, agora eu dou a vocês. Vão de 2 a 2, vão pregar o evangelho. E os gravetinhos saíram para pregar o evangelho. Ali os sinais já começaram a seguir os gravetos. Resultado da campanha, os gravetos voltaram até de peito estufado, voltaram inchados, se sentindo a última bolacha do pacote. Por quê? Porque até os demônios lhes sujeitavam. Graveto é assim, se empolga fácil. Graveto basta lidar com um cargo que aparece. Ele diz, rapaz, tá bom demais. Graveto gosta tanto que nas nossas igrejas, e hoje eu falo isso porque sou co-pastor de igreja, temos problemas até de pegar o graveto e dizer, irmã, nós queremos lhe agradecer pelo tempo de serviço que ela prestou. Não dá, porque se fizer isso, ela fica jururu e diz, tomaram cabo de mim, também não vou ter mais direito dessa igreja não.
muito do afago, mas não vem da pressão. Graveto gosta muito de que me confie o ministério e que esse ministério seja aprovado e que alguém olha e diz: olha, Deus na vida dele. Gravetão fica igual aqueles papagaios inchados. Ele diz: mais ou menos, Deus está comigo. Se virar ele do instrumento, ele diz: também não quer ser crente mais não, porque eu vim aqui por conta da bateria, por conta da guitarra. Se tirar isso de mim, perdeu a graça. Graveto é assim. Quando os discípulos voltam, Jesus diz: vocês estão alegres por quê? Porque até os demônios se nos sujeitam. Jesus diz: se alegrem com isso não, gravetinho. Se alegrem por terem o vosso nome escrito no livro da vida. Aleluia! Mas como Jesus Christ é Jesus Christ, Mateus 17:15, Jesus prepara outra para eles. E os gravetinhos chega no primeiro demônio, ele diz: sai dele. E o demônio estufou o peito e diz: sai não. E ele diz: sai. E ele diz: não sai. Então sai o nome de Jesus. Não quer sair não. E a coisa só não azedou, porque Jesus, o grandão da Galileia, chegou. E quando Jesus chegou, ele disse: sai dele, e o demônio já está saindo. Glória a Deus. Passaram algum tempo. Os garotos chegaram para Jesus e disseram: dessa nós não entendemos não. Por que é que nós não conseguimos expulsar? Jesus olha para eles e diz: é porque essa classe, cabelo, só sai com oração e com jejum. E então, não demorou muito, é que um deles em Lucas 11 diz: Senhor, então ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Mas grave isso, gravetos não aguentam pressão. Se você puder, repita comigo: graveto não aguenta pressão. Não demorou muito, Jesus chama os discípulos, e em Mateus capítulo 26, versículo 31, Jesus libera ou verbaliza uma profecia dita por Zacarias, e ele diz assim: nesta mesma noite, prenderão o pastor, ferirão o pastor. Essa é a linguagem de Zacarias. Nessa noite, ferirão o pastor e as ovelhas dispersarão. Jesus chama os garotos, verbalizam a profecia de Zacarias 13:7, meio que preparando os garotos sobre algo que viria. Pouco tempo depois de Jesus verbalizar isso, Marcos capítulo 14, versículo 50, diz que os soldados chegaram, prenderam Jesus, o madeiro verde, e os graveiros deram linha na pipa, fugiram, não ficaram um só. Jesus foi preso, Jesus foi chicoteado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi crucificado, Jesus foi sepultado. E os graveiros, depois disso aí, entraram para dentro de casa. Lucas capítulo 23 e 31. Os graveiros olharam uns para os outros e disseram: ninguém sai, deixa a poeira baixar, a pressão está demais. Se fizeram isso com madeiro verde, o que não se
fará conosco? Se Jesus que ressuscitava, se Jesus que curava, se Jesus que fazia paralítico andar, se Jesus, o madeiro verde, fizeram isso com ele, como não se fará conosco? Simples gravetos. Irmãos, quem está na mensagem diz amém. Amém. Quem está entendendo diz amém. Amém. Os gravetos entraram para dentro de casa. João capítulo 20, versículo 19. Eles entram para dentro de casa, trancam a porta. Quem aqui já morou na roça? Deus, aleluia. Na roça tem um negócio de você passa a tramela na porta, aí você vai lá no canto da porta, pega um burrete desse tamanho, vai lá, atravessa atrás da porta, porque aquilo emite uma sensação de segurança. Os gravetos entraram para dentro de casa. João 20, 19 diz que eles trancaram a porta, passaram a tramela, pegaram aquela madeira, né? Colocaram atrás da porta e disse: ninguém sai daqui, deixa a poeira baixar. O caldo engrossou, ninguém sai daqui. Agora você imagina, eu fico com dó do dono da casa. O dono da casa ficou apertado, porque se até hoje é muito difícil você ter uma dispensa assim, arreglada. Até hoje, se é difícil você manter uma dispensa bem equilibrada, volta e meia, a patroa chega e diz: o açúcar acabou. Você diz: mas não deu para segurar aqui assim? Não. Volta e meia, a patroa chega e diz: ó, tem carne pro almoço não. E tu diz: ué. Eu fico com dó do dono da casa, eu vou lhe provar na Bíblia. Porque passou de uma noite para o dia, todo mundo entra para dentro da casa, tranca a porta, quem diz que ninguém sai. Sorte do dono da casa é que quando todos os gravetos estavam sem saber o que fazer, o madeiro verde aparece. Ele aparece sem bater na porta e sem bater na janela. Ele simplesmente traspassa a pequena parede, entra para dentro e libera a palavra, uma saudação em hebraico dizendo: revela um shalom aleichem, que quer dizer a paz esteja com. Glória a Deus. O madeiro verde está aqui nessa noite. Aleluia. Gravetinho, não importa, gravetinho, não importa. Eu não vim aqui judiar você. Eu só vim aqui lhe dizer que infelizmente, você não conseguiu avançar em algumas etapas porque você continua como um graveto. E o problema é que o graveto tem essa característica. Ele se empolga fácil, mas aguenta pouquíssima pressão para dizer nada. Não aguenta a pressão. E o problema do graveto é que mesmo estando errado, ele se julga certo. O problema do graveto é que quando o pai vai aconselhar o filho e até disciplinar, o graveto toma a para si e diz: não dá nem para ir para a igreja. Porque ele sabe a luta que a menina vai vir para a igreja e o pastor agora quer disciplinar. O graveto, quando ele pega na pirraça, ele não atende o telefone do pastor, ele enxerga lá o WhatsApp, mas não responde, e ainda diz assim: se ele quiser, ele vem aqui. Eu vou lá na igreja o dia que eu quiser, porque eu estou pedindo mesmo. O gravetinho, normalmente, ele sempre se julga a última bolacha do pacote. O graveto, o pastor tem até que saber que tipo de sermão pregar para não acertar no graveto. Porque dependendo como a mensagem chegar lá, não estou aqui dizendo que ele vai deixar de pregar. É porque dependendo da forma que ele falar, uma mesma mensagem ela pode chegar de diversas formas. Mas o graveto pode entender diferente e ir embora. Não, mas aqui não pode acontecer isso, porque como o pastor Marcos ele sabe. Mas ele é melhor que Jesus.
Jesus, o madeiro verde, estava pregando em João 6, e ele olhou e disse assim: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Escrito está que dezenas e dezenas de graveiros foram embora e dizer: esse homem está doido, porque não compreenderam a mensagem. Mas Jesus é tão lindo que mesmo você se sentindo acuado, graveiro, mesmo você se sentindo a última bolacha do pacote, quando chega a noite, o madeiro verde se apresenta e vem com uma palavra para te animar, para te encorajar, para dizer que você não é tudo isso que você acha que é. Você só é assim porque é apenas graveto. E graveto tem essas complicações. Mas eu venho da parte de Deus nesta noite dizendo: este pode ser um culto para você, mas este também pode ser oculto. E como assim, né? Eu estou tentando me dizer que este culto pode ser um divisor de águas na tua vida. É chegado o momento de deixar de ser apenas graveto e mudar de patamar. É chegado o momento. O graveto tem dificuldade de discernir. Jesus está na casa. Jesus olha para eles e diz: não temas, sou eu. Mas eles olham e dizem: será? Será? Porque Jesus morreu. E eu disse: ok, mas eu falei com vocês que eu ia ressuscitar. Pense aqui. E eles pegaram, apalparam, e Jesus diz assim: não acreditem que eu sou um espírito. Tem alguma coisa para comer? Aí o dono da casa levanta, que já estava com a corda no pescoço, e diz: não tem nada não, só temos um pedacinho de peixe e um taquinho de mel. Eu estou conjecturando para você entender. Ou seja, ele não apresentou uma dispensa para Jesus. Ele respondeu para Jesus até acertando-nos demais. Eu quero já adiantar e dizer para todo mundo que está aqui que não tem mais nada não. Só tem um taquinho de peixe e um pouquinho de mel. Jesus olha e diz: pois ele tem esse pedacinho de peixe, esse taquinho de mel, e escrito está que ele comeu e bebeu na presença deles. Então os seus olhos se abriram. Graveto tem dificuldade de discernir. É possível caminhar com Jesus. É possível ouvir a palavra do Cristo e continuar sendo graveto. É possível participar de um culto abençoado e na segunda-feira você continuar sendo o mesmo fofoqueiro, o mesmo mentiroso, o mesmo soltador de cheque sem fundo, o mesmo falastrão. Meu Deus. Pode acontecer de você continuar sendo o mesmo. Jesus identificou isso nos discípulos. E chega um momento que Jesus olha para os discípulos e disseram: vocês vão ter que passar por um processo. Eu startei a obra na cruz do Calvário. Só que essa missão é tão calorosa, essa missão é tão poderosa, que como gravetos vocês não vão conseguir. E eles dizem: o que nós temos que fazer? E Jesus disse: vocês vão ter que ir para o forno de Jeová. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou pregando por metáfora. Aleluia. Vocês vão ter que ir para o forno de Jeová. Vocês terão que sair da condição de gravetos e vão ter que se tornar brasas. Porque para lidar no mundo espiritual, só se tornando brasas. Glória a Deus. E alguém olha e diz: para onde? Onde é o interesse desse forno? E ele responde no capítulo 1: vocês vão para Jerusalém e vão ficar lá até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão para o forno de Pai. Vocês
eles vão lá buscar a promessa que a voz eu já havia revelado. Jesus já tinha revelado essa promessa em João 14. Eu acho incrível, porque hoje com a modernidade, nós temos o micro-ondas, que eu brinco em casa e chamo de mitocôndrias. Chega uma visita em casa, pastor Marcos, é pra já. Você coloca o produto dentro do micro-ondas e digita segundos, 30 segundos, 60 segundos. E daí você já abre a portinhola e já entrega a coisa saindo fumaça. Amém ou amém? Só que para quem já morou na roça, sabe o que eu estou dizendo. Quando uma visita chega em casa, e naquela época não tinha micro-ondas, e a dona de casa queria fazer um preparo mais diferenciado, ela tinha que ligar o forno. E eu estou falando de fogão a gás não, porque não tinha, era foguinho de lenha. E lá no quintal, no terreiro, tinha um forno. Então ela tinha que ir do lado, pegar os gravetos, pegar o que mesmo? Tinha que pegar os gravetos. Gravetinho, que ninguém tinha medo. O ratinho passava lá, até mijava. Ninguém tinha medo de graveto. Nós pegávamos os gravetinhos, tacava dentro do forno e irritava fogo. Passaram um bocadinho de tempo, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, e o forninho está lá. Os gravetos se transformaram em brasa, tição. Mas agora, como tição, eles tinham uma outra finalidade. Tinha que manter o forno quente. Aleluia. Aleluia. Glória. Eu acho lindo isso aqui. Meu Deus. Porque a nossa geração está querendo que os gravetos virem brasa num passo de mágica. Tem pastores que chamam os pregadores e dizem: ó, quero lhe trazer para uma noite de avivamento. E tu diz: a igreja tem oração? Não, não colocar ainda não. Tem algum propósito? Não, só queremos uma noite assim do... Não adianta não, irmão. Não adianta. Porque isso aí só vai gerar um movimento. E movimento não gera avivamento. E aí nós temos igrejas que parece que ela é toda monitorada com teclas, a tecla do glória, a tecla do aleluia, a tecla quem é batizado fala em línguas estranhas, fala. E aí vai teclando. Meus amados, e agora é a hora do derramamento do poder. Agora vai descer poder. É agora, irmão, estou dizendo que é agora. Agora vai descer, se eu sou profeta de Deus. Eita, quando eu olho na Bíblia eu não vejo assim não. Esse negócio de agora, vamos ficar de pé não, porque agora o poder vai cair. E se não cair, mas vai cair. Não. Jesus, ele passa a receita de uma igreja que precisaria sair da configuração de graveto para a brasa. E ele diz assim: vai lá buscar o processo, vai lá buscar o poder, vão lá ser cheio. E antes que alguém pergunte assim: mas quantas horas de oração mesmo, Jeová? Ô Jesus, ele diz: é até ele descer. Aleluia. Ô glória. E eu imagino que os crentes entram lá para o Senado, entram para o local da solicitação do pedido, e eles clamam, e buscam, e tocam os joelhos, e você sabe a oração de Pentecostal. Amém ou amém? Amém. Eu já estou finalizando, mas a vigília, ela tem 3 estágios. Quantos estágios de uma vigília? 3. O primeiro estágio de uma vigília é o estágio das 10 à meia-noite. O povo chega para mim, mas chega crente mesmo. Chega! E alguém diz: Jesus, estamos aqui procurando e queremos
poder. Manda Pentecoste. Jesus, é hoje ou é hoje, Jesus? É o primeiro estágio. A igreja flutua. Todo mundo quer. Mas eis que vem o segundo estágio de uma vigília de oração. É o estágio da meia-noite às 3 da manhã. A oração já fica mais comprida. Aleluia, Jesus. Batiza, Senhor, com o Espírito Santo. E o outro grita, batiza mesmo, Jesus. Derrama o seu poder. Aleluia, nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Pai. Oh, glória. Nós estamos aqui, Senhor, para receber poder. Aleluia. Sabe o que ele vai levantar para cantar na mesma hora? Ele cantar, aleluia. Oh, glória. Oh, Jesus, vai derramando seu poder, Jesus, vai derramando. Oh, Jesus, é hoje, Jesus, é hoje. O terceiro estágio é o estágio mais complexo. É o estágio das 4 às 5. Oh, Jesus. Aleluia. E aí, meu irmão, a sua oração já fica confusa. Jesus, se o Senhor me abençoar, eu também te abençoo. Oh, Jesus, eu até batizo. Eu batizo, Senhor, com o Espírito Santo. Jesus entende, é porque você já está entrando numa linha confusa entre oração e sono, e alguém ainda tem a coragem de dizer, Senhor, revela, meu Deus, revela o quê, meu irmão? Você está mais para lá do que para cá. Mas eu acho lindo com tudo isso o propósito. O propósito é lindo. Você está com o seu pastor. Seu pastor pediu. Seu pastor teve uma visão. E você o acompanhou. E pode até ser que você diga, ô Jesus, dá uma licencinha, Jesus, para eu tirar um cochilo. Mas eu vou tirar um cochilo aqui nos teus pés, tá, Jesus? Nos teus pés. Depois você se desperta. É que é mundo espiritual. Mas o propósito está de pé. Glória a Deus. Aí o propósito. Eu só acho interessante é que esses irmãos aqui, gente, eu não estou jogando confete e nem forçando o texto, não. Eles estavam com Jesus, Jesus diz assim, ó, eu estou indo para o Pai. Estou indo. Jesus começa a flutuar. E nós? Vocês vão lá para o fogo. Jerusalém, eu falei. Vai lá. Eu vou para o Pai. Porque se eu não for, o Espírito Santo não. Então, para quem estava na caravana, se eu estivesse na caravana, eu diria assim, então vamos. Não vamos porque, ó, Jesus é Jesus. É dobrar o joelho e, ó, tá, vai descer. Como eu não sei, mas que vai, tá. Eles vão para lá. Fica um lugar que, segundo os estudiosos, apertado. É que parece no segundo andar de uma casa. 100 de um salão, 120 pessoas, na expectativa que iam orar. E para já, esse Espírito iria descer. A expectativa 1000. E eles oram um dia, 2 dias, 3 dias. Eu imagino, eu gosto de pensar. Pedrão que era mais atirado, mais cidadão. Olha, irmão, do que era assim com Jesus, ele colocava assim no peito. Ele não falou assim do orar, não. João diz, ele falou que era até. Orar até ritual. Ele já falou. Oraram 4 irmãos, 10 dias de oração. Quando esse Espírito desceu,
Essa igreja estava moída, quebrantada. Tinha crente que já rolava pro chão lá fora, já não aguentava ficar de joelho. Crente andando assim no salão: manda Jesus, manda, aleluia, manda Jesus, manda o teu Espírito, sem interrupção, sem intervalo. Lucas faz questão de registrar. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos no mesmo lugar, não arredaram o pé de onde estavam. Próximo. Sabiam que algo iria acontecer, quando de repente, gente, eu gosto dessa tipologia, porque parece que veio Jeová preparando para acender o fogo. E vimos como um som de um vento, de uma rajada de vento, que encheu toda a casa. E de repente, nós vimos línguas como que repartidas de fogo, pousando sobre cada um dos que estavam em casa. E todos passaram por esse processo extraordinário de graveto a brasa. Eu já caminho para o final dizendo: a coisa mais linda é um crente que sai do estágio de graveto e passa para a brasa. Glória a Deus. João, como o nome já diz, filho do trovão, enquanto graveto tinha um temperamento forte, depois que virou brasa, se tornou discípulo do amor. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. Então, enquanto graveto, para frente, ele era tão valentão, tão bom, que até o diabo um dia pediu licença para Jesus e pediu: Jesus, esses aí me dá as faqueiras ali para eu dar umas piruetas com ele. E Jesus disse: só que esse Pedro, que depois de um passado complexo, enquanto graveto, negou Jesus 3 vezes, depois de brasa, se tornou um dos grandes ganhadores de almas para o Senhor. Paulo, enquanto graveto, perseguidor da igreja, depois de brasa, se tornou um dos grandes apóstolos, fundador de igrejas, implantador de igreja, e que se tornou a espinha dorsal do colégio apostólico. A pergunta que eu quero fazer nesta noite, para fechar esta mensagem, é: você quer continuar sendo graveto, ou você quer mudar de estágio na esfera espiritual? Você quer continuar sendo graveto, ou quer deixar um rastro como brasa onde você passar? Aleluia! Eu não estou falando aqui de ser pentecostal ou ser mais light. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo da diferença de ser graveto para ser brasa. Eu acho isso lindo, porque brasa, irmãos, eu posso dizer um negócio para vocês: o graveto ele fica brigando por cargo. Quanto maior a posição, melhor o destaque. A brasa não. Eu posso chamar qualquer crente aqui e apresentar 2 brasas para ele. Uma brasa desse tamanho, uma brasa desse tamanho aqui. Vocês estão acompanhando aí? Uma brasa desse tamanho e uma brasa desse tamanho. E dizer assim: irmão, você quer escolher qual das brasas que você cravar a mão e ficar 1 minuto nela? Você vai dizer: você é louco?
Na esfera de calor, na esfera de... Não existe tamanho, não. Brasa não tem pequeno nem grande, queima do mesmo jeito. Quem é brasa, pouco está se importando com a sua posição ou com o seu destaque na obra. Ele quer apenas ser brasa. E onde ele passa, ele deixa um rastro. Onde ele passa, ele faz a diferença. Onde ele passa, os demônios se recuam. Onde ele passa, Satanás não pode colocar a pata suja, porque sabe que queima. A brasa é tão importante, que você pode ir numa loja comprar a melhor, como é que fala? Aqueles cabanas que você faz aquela... Você vai fazer um piquenique e entra pra dentro. Você pode comprar uma barraca mais top do planeta. Vai na floresta selvagem. A tua barraca pode ter tudo de moderno. Mas, quando chega a noite, você vai ter que se recolher a sua insignificância. Vai ter que ir lá no mar, caçar os gravetinhos. Vai ter que levantar no fogueiro, perto dessa barraca moderna. Porque o fogo levantado, a víbora não vai chegar na tua barraca. O tigre não vai chegar na tua barraca. Todos eles têm medo de fogo, têm medo de brasa. Entendeu? Não vou melhorar. Não importa o seu status, a sua posição nessa seara chamada mundo. Teu diploma, teu anel, tua formação, tua conta bancária, teu carro, tua casa, isso tudo não espanta Satanás. Satanás não tem medo disso, não. Ele só tem medo quando você se recolhe e diz: Senhor, eu preciso ser brasa, ser brasa, ser brasa. Incendeia que onde eu passar, seja no colégio, seja na faculdade, seja no trabalho, que as pessoas possam ver em mim algo diferente. A igreja precisa continuar sendo um termômetro de Deus aqui na terra. A igreja precisa continuar sendo brasas de Deus aqui na terra. Irmãos, é sério, por gentileza, pode ficar de pé. Você sabe por quê? Hoje nós estamos numa linha muito perigosa de escândalos, de gente brincando com o evangelho, de pessoas, de ministérios que estão se envolvendo em tantas farsas. Você sabe por quê? A igreja, por um tempo, enquanto instituição, está sendo criticada e descredibilizada. É porque estamos deixando de ser brasas e nos adaptando com o terreno. Deixa a gente ser graveto mesmo, porque o graveto ele mistura com qualquer coisa, ele se dá bem com todo mundo. Brasa é um negócio muito complexo, porque brasa não tem meio termo. Chegou, queima. Chegou, queima. Ô crente, é melhor você ser graveto, porque o graveto aceita qualquer coisa. Você sendo um gravetinho, deixa eu falar contigo. O seu namoro pode ter uma fornicaçãozinha, entendeu? Não, pode ter sexo antes do casamento, porque você é graveto e a carne é fraca. Ô irmãzinha, e você também, irmãozinho, continua sendo graveto e me empresta a sua língua. Pode fofocar à vontade. Fala mal do pastor, fala mal da liderança, fala mal da igreja, fala mal até de você mesmo. Olha para o espelho e diz: hoje eu não estou com nada. Você é graveto.
Você é frágil mesmo. Ô, gravei, você, irmãozão, que é casado, pra que ser marido só de uma só esposa? Você é graveto, pode dar umas puladas aí fora, é coisa de homem. Por que estão tentando banalizar o evangelho? Porque estão querendo viver como graveto. Mas é chegado o tempo de vivermos feito braços. Oh, glória! Aleluia! Oh, glórias! Glória! Oh, glórias! E essa palavra tem endereço certo essa noite. Eu preciso dizer que Satanás vai ter que arrumar as suas bugigangas e mudar de muitos endereços. Porque toda bugiganga que ele tentar jogar na tua vida vai ser perda de tempo. Vai ter graça. Se jogar, vai queimar. Se jogar, vai queimar. Se jogar fofoca, vai queimar. Se jogar no dente, vai queimar. Não vai progredir. Sabe por quê? Porque é chegado o momento de mudança de estágio. É chegado o momento de alçar os voos. Quem entendeu a palavra diz amém? Curva a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos. A minha hora encerrou. Mas eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, pela palavra e autoridade que está nesta noite estabelecida neste lugar. Enquanto eu pego, Senhor, o Senhor conhece e visita cada coração. O Senhor conhece aqueles que são bravos, o Senhor conhece aqueles que estão no estágio de puro graveto. Não é problema ser graveto. O problema é continuar se mantendo graveto. E esta noite, Senhor, é a noite de uma virada. Uma virada no mundo espiritual. Que esse crente se permita se transformar de graveto a brasa. Pai, que ele seja um braseiro de Deus no corpo em que ele serve. Que ele seja um braseiro de Deus no reino onde ele está estabelecido. Que ele seja um braseiro de Deus na posição que ele ocupa na casa do Senhor. Que ele seja um braseiro de Deus no ministério onde ele está estabelecido. Que ele seja um braseiro de Deus no louvor onde ele está estabelecido. Que ele seja um braseiro de Deus no conjunto onde ele está estabelecido. Pai, em nome de Jesus Cristo, algumas casas e alguns irmãos aonde está a configuração de graveto, nós oramos nessa noite pedindo ao Senhor: muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor. Que o vento que soprou no Pentecoste possa soprar neste coração. Que a labareda de fogo que desceu no Pentecoste, que esta labareda possa descer neste coração, transformando este crente de graveto a brasa, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra? Receba ela em nome de Jesus. Graveto, nunca mais vire brasa. Meu Deus. Esta noite eu quero fazer um apelo para nós finalizarmos esse culto. Você que está entre nós aqui, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, que também se sente como um gravetinho, porém um gravetinho que está sendo pisoteado por Satanás, pisoteado pelas dúvidas, pisoteado pelas desilusões, pisoteado pelas crenças limitantes. Essa é a noite de você levantar sua mão, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e deixar de ser graveto e se tornar uma brasa acesa nas mãos de Deus. Você pode mudar a sua história essa noite se você quiser. E quem muda a sua história não é você mesmo. A você está apenas o poder da decisão. Mas quem vai te levantar, te restaurar, te mudar, te transformar, se chama Jesus, e Ele está aqui esta noite.
Se você está aqui entre nós, levante a sua mão, dê um sinal, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Essa é a noite de mudança. Essa é a noite de decisão. Glória a Deus. Essa é a noite de você sair da mesmice e dizer que eu preciso andar em novidade de vida. E a novidade de vida que eu te ofereço é Jesus. E Ele quer mudar a sua história. Aonde está você? Dê um sinal com a sua mão. Se encoraje. Venha à frente. Estaremos orando para você. Estaremos orando com você. A igreja está aqui para te abraçar de corpo e alma. Tem alguém? Se não tem, que Jesus lhe dê uma outra oportunidade. Só que não podemos garantir. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe em Cristo Jesus.